Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo. Ele tem 1 kg, é massa branca com recheio de mousse de leite ninho, tá bom? Então aqui a gente vai começar a fazer uma pré-camada na cor rosa. Para chegar nessa tonalidade de rosa, pessoal, eu fui colocando algumas gotinhas de corante vermelho morango, tá? Eu tenho vermelho morango líquido aqui, que eu usei para fazer um outro bolo, que eu ia borrifar e tal. Então sobrou e aí eu fiz essa tonalidade com o corante líquido vermelho. Mas se você quiser, você pode fazer com o em gel também. Só toma cuidado que o em gel, ele pigmenta mais, né? Ele é mais escuro. Então tem que colocar de gotinhas em gotinhas, vai mexendo até chegar na tonalidade de rosa que você deseja, tá bom? Agora, com auxílio apenas do saquinho, eu vou depositar o chantilly no meu bolo, tá? E, pessoal, assim, eu comecei a fazer esse bolo, era um tema que eu nunca tinha feito e era para mêsversário. Então, tipo assim, o tema é Corinthians feminino, né? Corinthians para mulher. E era para um mêsversário. E aí tipo assim, eu tinha consciência que tinha que ter alguma coisa preta no bolo para poder representar o time, essas coisas, mas eu não queria que tivesse muitos detalhes na cor preta por se tratar de um bolo infantil, digamos assim, entendeu? Por mais que é para mêsversário, a criança não ia comer o bolo, eu queria que ficasse uma coisa mais delicada, sabe? Então eu tava sem criatividade para fazer, não sabia como ia fazer. Fui fazendo, até que saiu uma decoração e eu gostei bastante do resultado final e a cliente gostou bastante, tá? Então vocês estão vendo aí, ó, que eu depositei o chantilly tanto na lateral como na parte de cima. Mas a decoração que eu fiz depois não precisava ter depositado esse chantilly em cima, tá bom? Então se você for fazer essa mesma decoração que eu tô fazendo, já fica ciente que você não precisa depositar o chantilly em cima. Só o chantilly da pré-camada já é o suficiente, porque eu trabalhei com bico de confeitar em cima, tá? Não chegou a ficar com um excesso muito grande de chantilly, mas não precisava ter depositado chantilly em cima, tá bom? Então aqui eu fiz um alisamento na parte de cima, um pré-alisamento na lateral. E agora com a espátula de textura eu venho alisando meu bolo para formar esse desenho, tá bom? Então eu vou passando quantas vezes forem necessárias e depois eu venho fazendo a minha quina, tá? Pessoal, esse bolo tá nesse pratinho pequenininho porque depois eu coloquei esse bolo naquelas embalagens com tampa de plástico, sabe? Então eu queria fazer essa decoração com a espátula de textura, queria fazer uma decoração diferente no rodapé do bolo, então eu precisava de uma bandeja que fosse assim, aberta, livre para mim fazer o que eu quisesse no meu bolo. Mas depois eu coloquei o bolo junto com essa bandeja dentro daquela embalagem com tampa, tá bom? Já tem outros vídeos aqui no canal onde eu mostrei como que eu faço para estar colocando essa bandeja naquela embalagem com tampa, tá? Então, pessoal, aqui eu vou continuar o meu processo, como eu disse acho que foi no vídeo anterior que eu falei. Aqui em São Paulo tá muito calor, então eu tô tendo muita dificuldade em alisar os meus bolos, porque acaba que o chantilly fica poroso muito rápido, muito rapidinho, assim, ele já fica poroso. Então eu tô tendo meio que dificuldade para alisar, mas é questão de ter paciência, gente, ter paciência e cuidado, fazendo com calma, que vai dando tudo certo, tá? Então eu vou continuar aqui alisando a minha lateral e fazendo as minhas quinas, tá? Vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo para ele não ficar muito longo e já volto aqui com outro passo da decoração. Agora, pessoal, com o meu chantilly preto e com o bico 22 da Wilton, é um bico pitanga bem pequenininho. Primeiro eu vou fazer algumas marcações, tá? No meio do... não é no meio do bolo. Eu fiz 4 marcações, tá? No bolo. Acho que vendo assim fica mais fácil do que eu tentar explicar, tá? Eu fiz 4 marcações, aí eu vi se tava assim, né, numa posição boa e depois eu fiz mini rosetinhas em cima dessas marcações, tá bom?
E aí, pessoal, vou fazer o meu rodapé com esse mesmo bico. E o rodapé vai ser de mini rosetinhas, tá? Eu confesso que eu tô gostando bastante de fazer essas mini rosetinhas no rodapé, porque tá sendo uma experiência nova pra mim, como eu disse pra vocês no vídeo anterior. Eu nunca tinha feito o bico pitanga que eu tenho em casa. Ele é um bico pitanga maravilhoso, só que ele é um bico pitanga grande. Ele é como se fosse o bico um M, sabe? Ele faz rosetas maiores, o trabalho dele é lindo. Porém, para fazer rodapé, trabalhos mais delicados, ficava um pouquinho difícil de fazer, não ficava tão bonito quanto fica quando é assim um trabalho mais delicado, tá bom? Então, ó, essa bandeja ela é pequenininha, mas mesmo assim deu para mim fazer esse trabalho com as rosetas no rodapé e depois deu para me colocar naquela bandeja que eu falei para vocês, aquela embalagem com tampa, tranquilamente, tá? Então eu fiz todo o trabalho, geralmente eu faço só a parte de alisamento e o rodapé eu já faço dentro daquela bandeja. Mas eu queria assim, ó, toda aberta, até para me tirar uma foto mais legal e tal, vocês vão ver aí que deu tudo certo, tá? Então, ó, agora, pessoal, eu vou com bico chuveirinho e na cor verde. Para chegar nessa tonalidade de verde, eu usei o verde folha. E eu venho fazendo as graminhas nos espaços que ficou na parte de cima, tá? Então, eu começo fazendo de um espaço de uma roseta para outra. E depois eu venho completando o meio do meu bolo. Então, toda essa parte aí de cima eu vou fazer de rosetinhas, tá? Então eu começo aí, para não ficar muitas rosetinhas em cima da roseta, né? Para não ficar muita graminha em cima da roseta, para não, né, não ficar caindo graminha em cima nem nada. Então eu fui fazendo aos redores das rosetinhas e depois eu vim só completando, tá? E aí, pessoal, olhem só que daqui a pouco vai vir o desastre, tá? Fiquem aí observando, como eu disse pra vocês, o meu chantilly, ele tá ficando muito poroso por conta do calor. Mesmo eu hidratando tudo direitinho, tá ficando meio que poroso. E acabou que estourou o meu saquinho. Esse saquinho eu uso ele já há bastante tempo e sempre dá certo com as decorações, então não é questão do saquinho, foi questão do chantilly mesmo. O chantilly ficou muito poroso, ficou muito difícil de sair do saquinho e conforme eu apertei, ele estourou, tá? Deu pra arrumar, eu pausei o vídeo, né, pra poder trocar de saquinho, limpar o bico, né, pegar outro saquinho, então eu pausei o vídeo, mas depois eu dei continuidade aí pra vocês verem, tá? Eu acho que vai aparecer daqui a pouco, pessoal, que o saquinho estourou. Aí, ó, o saquinho estourou. A sorte que estourou e não sujou, tipo, como posso dizer, não sujou a lateral do meu bolo, a parte que tá com espátula, tudo, não sujou. Só mexeu na minha roseta, então eu retirei a roseta com auxílio de uma faca e fiz a rosetinha de novo com o mesmo bico. E depois, pessoal, vocês vão ver daqui a pouco que eu dei continuidade no meu trabalho, tá bom? Pronto, pessoal, já troquei de saquinho e vou estar usando o mesmo bico de confeitar, na mesma tonalidade, tudo igual. A única coisa que eu fui fazer é texturizar o meu chantilly, tá? E dei uma texturizada a mais nele. E serve de dica aí pra vocês, eu acabei colocando uma quantidade menor de chantilly dentro do meu saquinho. Porque quando a gente coloca uma quantidade muito grande de chantilly dentro do saquinho, e a gente não vai usar aquela quantidade toda assim de uma vez, a gente vai fazer um trabalho mais delicado, um trabalho mais demorado, digamos. Aquele chantilly, ele vai esquentando com o calor da sua própria mão, tá? Então, quando você enche muito o seu saquinho com chantilly, no comecinho lá seu chantilly tá lisinho, tá bem estriturado, tudo. Quando ele vai chegando no meio do saquinho, você vai vendo que o seu chantilly já começa a ficar poroso. Por quê? Porque ele esquentou com o calor da sua mão. Então, coloquem aí quantidades menores dentro do seu saquinho, só a quantidade que você vai usar mesmo, coloca bem pouquinho. E depois você vai enchendo o seu saquinho de novo conforme for tendo a necessidade, tá bom? Fica bem melhor, fica mais fácil
Ajuda bastante essa dica aí nesse calor que tá fazendo, pessoal, ajuda bastante pro seu chantilly não ficar tão poroso, tá? Então aqui eu tô terminando a minha decoração, tá? Só vou terminar aqui de fazer as graminhas na parte de cima e já vou colocar o topper pra vocês verem o resultado final, tá bom? Depois que eu faço todas as graminhas, pessoal, eu sempre fico olhando assim o bolo, dou uma giradinha na bailarina, que às vezes fica um espacinho sem, sabe? Fica um espacinho com um buraquinho, que dá pra ver o fundo do bolo e tal. Então eu sempre gosto de dar uma giradinha no bolo e faço as graminhas em alguns lugares que eu acho que tenha necessidade, tá bom? E como eu disse pra vocês, pessoal, esse bolo não precisava ter feito aquela pré-camada em cima, né? A pré-camada precisava, mas não precisava depositar o chantilly primeiro em cima, porque a gente fez o trabalho aí em cima, tá bom? E aqui está o nosso bolo finalizado, pessoal, já coloquei o topper. Eu adorei essa decoração, eu achei que ficou bem bonito, tá bom? Se eu tivesse aqui pérolas comestíveis, eu tinha colocado em cada roseta, porque eu acho que daria um destaque melhor, tá bom? Mas dessa forma ficou super bonito, eu gostei bastante, como eu disse pra vocês, e a cliente também, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, pessoal. E é isso, pessoal. Depois que eu tirei foto, tudo bonitinho, eu tirei esses toppers, limpei, coloquei dentro de um saquinho e coloquei o bolo naquela embalagem fechada, tá? Eu vou deixar uma foto para vocês aqui no final do vídeo para vocês verem como que foi entregue pro cliente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.